Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e eu queria primeiro pedir desculpa pra galera, né? Que a gente ficou aí umas 2 semanas meio parado, certo? Porque a gente estava ajeitando ferramentas, trabalhando, né? Porque bem ou mal, além de trabalhar no Imperium Fortuna, a gente também tem, né? Pagar as contas. Então, enquanto o ocultismo ainda não assina a carteira, a gente vai ter que dar de vez em quando uma pausazinha e tal. E até porque também tem um assunto que eu queria falar nesse Occultcast, que é o carnaval, né? Para algumas pessoas que não sabem, boa parte do pessoal aqui do Imperium Fortuna são cariocas, certo? E por conta disso, a gente é um pouco influenciado pelo carnaval, que vai começar agora, se eu não me engano, no dia 22, né? Agora no final de semana. E o Rio de Janeiro, apesar de tudo, né? Cidade maravilhosa, caralho, a 4, a única coisa que a gente tem são os 40 graus, na verdade passa facilmente disso, e o caos, né? Então, imagina como é que fica isso quando todo mundo inventa que não tem mais problema na vida e que pode sair na rua para comer pessoas e beber cerveja barata e fazer o que quiser, né? Então, graças ao carnaval, a gente tem que se organizar um pouquinho aqui, principalmente quem não é muito fã de carnaval, tipo eu, certo? Como um bom fã de rock and roll e tal, eu não sou adepto a esse tipo de prática, mas deixando isso pra lá, vamos falar um pouquinho do assunto que é como o carnaval, de forma espiritual, energética, etc., consegue influenciar, né, as práticas ocultistas. Eu já fiz uma matéria dessa escrita, já deve fazer uns 3 anos ou mais, certo? E a galera realmente ficou, nossa, caramba, não acreditava que isso aconteceria. Então, eu vou aproveitar e fazer esse podcastzinho falando disso. Bom, carnaval. Carnaval é talvez uma das maiores festas a céu aberto, que tem maior gasto e que dura mais tempo no Brasil, certo? Tem muita música, certo? É um período de esbórnia e de farra e festa. Como eu disse, os problemas continuam, certo? Por exemplo, se chover nesse carnaval, vai tudo encher d'água de novo, não só aqui no Rio, como em São Paulo. Aí eu quero ver o bloco da enchente em São Paulo, certo? E o bloco da lectospirose aqui no Rio de Janeiro, certo? Da água com detergente. Mas ainda assim, nego vai na rua. Quando eu era mais jovem, eu cheguei a sair alguns dias no carnaval pra rua e via que as pessoas, tipo, na chuva mesmo, estavam lá sambando e enchendo a cara e tentando arrumar alguém para dar ou para comer, certo? Então o que acontece? Todo esse tipo de comportamento já gera uma determinada energia muito parecida com uma energia que você encontra num prostíbulo. Para quem não sabe, prostíbulo é um puteiro. Então, boa parte do Rio de Janeiro, principalmente na capital, nas áreas mais movimentadas, tem um negócio chamado festas de rua ou blocos de rua, certo? Onde pessoas, né, saem para se divertir no carnaval. E por conta disso, né, essa energia que elas estavam acumulando durante todo o ano, vamos botar assim, elas liberam nesses dias como se não tivesse amanhã. Mesmo que acabe na quarta-feira de cinzas, o nego faz merda pro ano inteiro. Então vocês vão ver pessoas engravidando, tanto que tem muito carioca que nasce lá para novembro e tal, porque é quando bate os 9 meses. Que é o que o nego chama de filho do carnaval. Você vê muita gente endividada que fica o restante do ano pagando as dívidas que fez no carnaval e por aí vai. Eu sei que não é só no Rio, Bahia também tem um carnaval bem forte. São Paulo até tenta, mas cá pra nós, paulista, desculpa, não sabe sambar e não sabe fazer samba. Tanto que boa parte deles vem pra cá e eu não vejo carioca indo pra São Paulo. Mas é carnaval, é uma merda junta, todo mundo junto e essa energia de puteiro na rua. Então você pensa, o que esse tipo de energia vai atrair, né, na questão ocultista, vamos botar assim. Você vai ter praticamente todos os eguns, que são aqueles espíritos nojentinhos que a gente tem nas religiões africanas, sendo alimentados 24 horas por dia, certo? É tipo um buffet a céu aberto para larva astral, verme astral, vampiro astral, egum e etc. Então o que acontece? Quando você sai na rua, você já sente um arrepio, porque eles pensam, essas entidades, né? Tá na rua, é buffet, né? Mesmo que você não seja.
Então, normalmente as pessoas que não são muito adeptas a esse tipo de comemoração, elas aumentam ou devem aumentar bastante, né, todo tipo de defesa, selo e etc, e purificação que ela faz durante o carnaval. Pessoas que vão fazer festas, etc, de vez em quando vem aquele amigo que veio da farra, certo? Às vezes você tá em casa fazendo um churrasquinho, aproveitando que também é feriado, e aí essa pessoa ela traz essa energia da rua, sacou? Porque o que rola? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, os blocos eles são no horário da manhã e vão até o horário da tarde. E à noite tem os desfiles. Então algumas pessoas não vão nos desfiles, até porque é um pouco caro. E aí depois elas vão para casa dos amigos para curtir um almoço, um churrasco, uma janta, etc. E elas trazem esse tipo de energia para dentro da sua casa. Então, mesmo que você não saia, se esse tipo de pessoa vai para sua casa, com certeza você vai ter uma impregnação de energia negativa no seu ambiente. Ah, então vou me trancar no carnaval. Não, porque tu não é bicho, né? Tu é ocultista, tu conhece Imperium Fortuna. O que mais tem aqui no nosso portal são rituais de limpeza, banimento, né, e etc, selos para você se proteger. Bom, por que essa questão, né, de tudo ser tão sujo durante o carnaval? Se vocês pararem para analisar bem o carnaval em si, se você vê um desfile de uma escola de samba, você vai ver que o que mais parece ali é uma espécie de ritual de adoração, certo? Para entidades maias, entidades africanas, até indígenas e por aí vai, né? Porque você pensa bem, são pessoas seminuas, certo? Vestindo cocares, né? E joias falsas de plástico. Que se você olhar bem, cara, e você tirar uma foto, botar em preto e branco e falar assim eram os astecas e os maias, é a mesma coisa, cara. Entendeu? Eles sobem num lugar bem alto, naqueles carros que normalmente estão representando alguma coisa, certo? É a mesma coisa que antigamente os rituais onde eles adoravam os deuses. Eles pegavam, botavam uma mulher gostosa lá no topo e tacavam ela dentro de um vulcão, saca? Ela seminua, vestida de penas, esmeraldas e etc. As batidas que são utilizadas, que muita gente respeita, né, do samba, samba enredo, cara, são batidas que vieram, no caso, né, de influências africanas, certo? São tambores, são instrumentos mais simples, não são instrumentos eruditos, etc. Não tem um violino, um violão ali. Tem o que? Um cavaquinho, saca? Pandeiro, surdo, tamborim, etc. Que faz muito barulho. Pra quem não é acostumado a esse tipo de coisa, se você entra numa bateria e fica a noite toda lá, no outro dia tá surdinho, saca? E esse tipo de batida lembra bastante o quê? O que algumas religiões africanas fazem, certo? Para o quê? Mudar, né, a frequência energética da pessoa para que ela entre num estado de consciência alterada para, no caso, servir de aparelho para espíritos, certo? Basicamente um ogã batendo tambor, ele serve para isso, para que as pessoas que recebem a entidade, vamos botar assim, né, entrem num estado alterado de consciência. Mas não é só nas religiões africanas. Se vocês forem ver qualquer ritual indígena ou até dos índios norte-americanos no xamanismo, eles também batiam tambor loucamente depois de usar alguns alucinógenos, normalmente peiote, ayahuasca e etc., para conseguir atingir esse estado alterado de consciência. Aí tu para e pensa comigo, o que é o carnaval? É um bando de gente enchendo a cara, usando droga pra caralho, porque aqui no Rio rola pra caralho droga. Inclusive voltou lança-perfume, então acho que a moda desse carnaval vai ser lança-perfume. Ouvindo um som que não para, que fica repetindo, são, sei lá, 10 escolas de samba por dia, durante horas e horas e horas, vai até a madrugada, sacou? E nego fazendo isso e depois ainda transando no meio da rua, saca? Ou escondido ou dentro de carro, até porque motel nem tem como ir, porque todos os motéis estão lotados. Então você vê sim, em alguns lugares, casais transando na rua. Se essa porra não me parece um ritual satânico zoado, eu não sei o que parece mais. Então ele atrai esse tipo de energia, certo? Mas não de forma controlada, como seria, por exemplo, num templo de religião africana, ou num templo xamanista, ou até num próprio templo satânico. Ou seja, não tem nada controlado ali. Aquilo tá a esbórnia para que qualquer um absorva aquela energia e seja influenciado por essa energia, certo? Então a verdade é que quando você sai no carnaval, você na rua, você é bombardeado com essa energia negativa de uma forma absurda. Quando você tá em casa, bem ou mal, você tem o risco de alguém trazer essa energia pra você. E cara, você não vai ficar todos os dias do carnaval trancado em casa. Mesmo que você vá de dia, né, em locais que não tem esse tipo de festa, você ainda vai encontrar pessoas
que estão impregnados com esse tipo de energia. Então, sim, o carnaval ele tem lá suas partes divertidas? Tem, muita gente curte, né? Tem vários bailes de carnaval fechados, etc, que não tem essa putaria toda louca, essa drogaria toda louca. Mas, no geral, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde é mais popular o carnaval, né? Não sei se na Bahia é mais, não tenho certeza com quem ganha, Rio ou Bahia, entendeu? A energia é muito carregada e muito negativa, e isso influencia. E todo esse buffet a céu aberto também serve para uma outra coisa, que é um pouco mais importante, principalmente para a minha área, que é a galera que trabalha com demonologia. As entidades que fazem acordo, que incorporam e etc., elas veem o carnaval de uma forma muito mais fácil de conseguir fazer esses acordos e de conseguir tentar invadir, né, o selo e o corpo de pessoas que antes negavam isso. Por quê? Digamos que a entidade está a 110 volts o ano inteiro. Quando chega o carnaval, é tanta energia sobrando que ela chega a mais de 220 fácil. Então ela vai ter mais facilidade para tentar enfrentar algum ocultista que tenta evitar a influência dela. Então não é aconselhável, certo, para demonologistas fazerem rituais de evocação, conjuração, acordos, etc., ou tentar até aprisionar entidades durante o carnaval, porque elas vão estar sempre na vantagem energética, e você que está tentando evitar isso, você vai ter dois trabalhos: não ser influenciado por essas energias e ainda enfrentar uma entidade que está em 220, quando você ainda está em 110 e até caindo um pouquinho a voltagem, certo? Então, tem que ter cuidado, certo? Tem muita gente que simplesmente vai para retiros, é a melhor coisa que você faz. Você vai para uma floresta, vai para uma praia onde não rola festa, etc. Porque o próprio ambiente já filtra esse tipo de energia e impede que ela vá até você. Porém, se você vai ficar preso na sua cidade e ela é movimentada dessa forma, seja porque você está trabalhando, seja porque você não quer sair, qualquer motivo, tenta se cuidar um pouquinho mais, certo? Joga um salzinho nas janelas, nas portas, pendura umas correntinhas de ferro, bota uns símbolos de sol, certo? Dentro de casa, acende umas velas aromáticas, os incensos de mirra e etc. para afastar esse tipo de entidade, porque bem ou mal é mais fácil também para elas pegar alguém na rua do que pegar você dentro de casa, certo? Bom, já passamos os 10 minutos, se pá, eu ainda faço um outro podcast aí falando sobre carnaval, caso role umas dúvidas aí, mas por hoje é só. Espero vocês na próxima. Lembrando sempre que a gente também abriu agora a opção para as pessoas enviarem seus contos, né, pro Império Fortuna, para a gente publicar, para divulgar, né, o trabalho de outras pessoas. A gente já tem um conto lá, o livro 0, já tem mais de 30 episódios, certo? Pra galera ler. Basta ir lá no menu e encontrar. Mandem os de vocês, gente. Não precisa, eu não sou profissional, etc. Ali é exatamente para amadores, tá? Os profissionais a gente vende os livros deles. Então, participem, enviem seus contos. Nossa biblioteca está cada vez maior. Eu agradeço a galera que tem postado livros aí no Facebook, etc. A gente tem colocado na nossa biblioteca para poder divulgar mais. Então, galera, por hoje é só. Bom carnaval para vocês. Juízo e hasta.